Olha essa informação interessante que o nosso amigo Caio acabou colocando aqui para a gente. Olha, como mencionado anteriormente, a Binance Futures realizará uma liquidação automática no contrato de Luna e em seguida excluirá o contrato de futuros em 12 de maio às 3h30 UTC. Põe minha tela fazendo favor, João, rapidinho, que eu tô com essa informação aqui na tela. Ó, até confirmando a informação do nosso amigo que está presente na live, que sempre agregando mais informação, é isso que a gente gosta quando vocês trazem também as informações para a gente, tá? E olha só, a Binance Futures removerá contratos Luna perpetual com margem de moeda e atualizará os níveis de alavancagem e margem para contratos Luna perpetual com margens em USDT, tá? O que vocês acham dessa atitude da Binance? O que vocês acreditam? Ela está se protegendo. Ela está se protegendo. Só tirando a dúvida aqui, ó, o Thiago Berg está falando, as negociações de Luna poderão ser encerradas a qualquer momento. Nós estamos com a informação da Binance Futures, que é os contratos de futuros da Binance. Não é o mercado spot. Esse preço que vocês estão vendo, mostra a tela aí, fazendo favor, Marcos, do preço a 0,001 centavo de dólar, é o preço spot, é o preço à vista. Essa não tem previsão de encerrar negociações não, tá? E do jeito é muito provável, cara, que eu posso falar uma coisa muito louca para vocês, só que não quero motivar quem está em casa, não. Do jeito que a comunidade está defendendo o projeto e tem uma outra matéria falando que a comunidade Anchor pode tentar fazer alguma coisa para salvar o projeto, eu acredito que Luna possa não morrer, mas possa perder uma parte da comunidade. Ela vai perder, que a galera aí tá falando aí, teve gente que perdeu 67 mil, outros perderam 200 mil, outros 100 mil reais. Então, assim, vai perder uma parte, mas é aquilo que eu falo, se para alguns estavam caros, muitas pessoas estão comprando achando que está barato. E isso pode fazer com que uma criptomoeda continue sobrevivendo aí. Uma coisa interessante que a gente até queria falar aqui na live, né, para vocês, e eu acho que é super válido trazer essa informação, o Gabriel pode me ajudar nessa informação e o Marcos também, é o seguinte, o porquê uma moeda morre? Por que uma moeda morre? Alguém sabe me explicar por que uma moeda morre? A Terra Luna morreria? O que precisa acontecer agora para que Terra Luna morra? Deixa eu ver se eu acho aqui para você alguns exemplos. Bom, hoje, para ela morrer, principalmente, teria que a Binance, né? Ela já está fazendo o processo de deslistagem dela, que se está tirando do mercado futuros, eles têm pretensões também de tirar do mercado spot. A gente já viu até acontecer com outras moedas, não sei se você já chegou a acompanhar, Germano, mas geralmente eles tiram do mercado futuros primeiro, liquidam as posições e aí eles informam que vai fazer ou uma deslistagem ou, se tiver um plano conciso e concreto que mostre que realmente possa ter alguma evolução, eles fazem a migração para um novo contrato, que geralmente é o que as moedas fazem, uma migração para um novo contrato, entendeu? Então, eu acho que, tipo assim, no meu ver, a comunidade da Luna, cara, excepcional. Porém, os desenvolvedores que não prestam, cara. Porque se a gente olhar hoje, é igual eu estou falando aqui, hoje a capitalização de mercado da Luna totalmente diluída, a gente colocando também os tokens que não estão em circulação, é 81 milhões de dólares. E o que está sendo movimentado é cerca de 6 bilhões. Então está entrando muito dinheiro e está saindo, só desvalorizando, só desvalorizando. Eles estão mintando muito mais. Então já era para ter resolvido todo o problema, porque o que tinha para sugar ali da Luna já foi sugado, cara. Eu também acredito. E olha só, Germano, a minha tela... Complementando a informação para que a gente possa levar o conhecimento da galera, quando uma moeda ela morre, é porque, primeiro, ela perde o interesse da comunidade, ela já não tem mais uma comunidade disposta a sustentar, não é comprando, mas sim defendendo, divulgando e tudo mais. O segundo ponto importante a analisar é que os desenvolvedores, para poder mesmo, vamos falar, desenvolver o projeto, fazer o projeto avançar, fazem saques. E se nós não temos comunidade comprando interesse,
os desenvolvedores continuam fazendo saques, muitas vezes para fazer marketing, para tentar salvar. Isso vai minando o market cap da moeda, vai minando o valor dela. E, por fim, é quando eles vão lá e tiram todo o resto que sobrou ali para fazer outra, para criar uma outra moeda, porque às vezes o desenvolvedor não deu certo naquela primeira moeda, ele vai tentar criar outra, né? Eles querem, por isso que a gente tem que olhar muito o desenvolvedor com KYC verificado hoje em dia, principalmente dos novos tokens. Porque senão o cara vai só criando token. A gente conhece vários históricos, principalmente aqui no Brasil, do cara que vai criando, e não acontece nada com eles. Então, para que vocês possam entender, quando uma moeda morre, quando a comunidade abandona, quando os desenvolvedores sacam tudo que tinha para sacar ali, e quando a comunidade ou novos investidores não chegam para poder alavancar esse preço. Eu posso mostrar isso na tela? Aí? Tenho. Posso mostrar isso na tela agora? Pode. Vamos lá. Puxa para mim aí na tela. Joga a minha tela para a gente dar uma olhada, que eu quero mostrar um negócio para vocês. Olha só, galera. Esse site aqui, ele lista para a gente as moedas que morreram nos últimos tempos, tá? Atualmente, as moedas que morreram atualmente, nos últimos anos. A gente fala atualmente, mas é nos últimos anos, porque a gente considera ali a curto prazo. 2014, 2017, a gente considera ainda curto prazo. Mas olha só, Germano, que interessante. A grande maioria das moedas, elas morrem por abandono ou sem volume. A gente tem também as mortes que são causadas por golpe, né, ou outros problemas. Várias moedas morrem por causa de golpe. Essas aqui são moedas que morreram, tá, galera? Vocês acham que não, criptomoedas, nunca vai cair, nunca vai morrer, mas acontece. Tá, acontece também. Inclusive, tem até uma moeda que era muito grande, eu não sei se vocês lembram dela, a Vcash, tá? Na época, ela estava até dentro da Poloniex, por volta ali de 2016. Poloniex, que naquele momento era uma das maiores exchanges do mundo, tinha a Vcash dentro dela, era negociada. No caso, ela morreu lá por volta de 2017, 2018. E olha que interessante. A Vcash, ela era grande, muito grande. Era uma moeda com uma quantidade absurda de holders, tá? Tinha uma comunidade grande e ela morreu. Então, por isso que quando eu falo, tomem cuidado, não é momento de se expor, eu falo baseado em fatos que já aconteceram antes. Outros projetos já morreram. E não é pouco não, tá? É muito projeto, ó. Jobscoin, BioBar, Bitcoin, cara, muitos projetos. A maioria abandonado ou sem volume. Com KYC essas daí, viu? Oi? E com KYC essas daí, viu? Com KYC. Aí tá. Olha essas joias aí, ó. KYC, mas foi motivo do quê? Golpe. Olha lá. Essas joias ali, ó. Chris Koch. Você vê que também tem golpe com KYC, então é bom sempre tomar cuidado. Tem golpe com como é que chama? Com Certic. O Bitcoin, ele foi o maior rug pull parcelado da face da Terra. Ele foi parceladinho, ninguém percebeu. A galera que jogava ali viciadinha o Bitcoin, aquele negócio, aquela frasezinha nerf, o nerf entenda como saque dos administradores para eles. E o pior, cara, é que tem uma comunidade tão ferrada, tão lascada de boa, o Bitcoin, que quando eu e o Biel soltamos essa informação aqui no canal, a gente apanhou. A gente não podia sair nem na rua a gente podia sair, porque o povo ficava doido em falar que Bitcoin não era scam não e tudo mais.